Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iremos estudar sobre Deus, o nosso provedor, que traz hoje na lição de número 6, um comentário rico que nós extraímos da nossa leitura bíblica em classe, que está escrito em Gênesis capítulo 26, versículo de 1 ao 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então nós vemos que a história se repete. A fome naqueles tempos, como aconteceu com Abraão, agora acontece novamente com Isaque, seu filho. Depois Isaque gera Jacó, e Jacó novamente passa pela mesma fome ali e vai até o Egito. E o que nós observamos é que apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito. Normalmente ele havia sido tentado a descer ao Egito, porque Abraão desceu ao Egito. Mas ele tinha que ouvir a voz do Senhor. E aconteceu exatamente isso. Deus falou e Isaque ouviu a voz do Senhor. E assim ele não desceu ao Egito. E a Bíblia diz que Deus havia dito: eu te darei esta terra, esta que eu vou te dizer, eu vou lhe dizer. Então peregrina nesta terra, e serei contigo, abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que eu tenho dado a Abraão, teu pai. Então, quando Abraão morre, quem possui aquelas terras é Abimeleque. Os filisteus, que agora, com modo de guerra, havia entupido todos os poços que Abraão tinha cavado. Mas mesmo assim, Deus estava com Isaque, porque foi exatamente em Gerar, foi aqui em Gerar, que habitou Isaque. Então Isaque habita em Gerar, aonde estavam os filisteus e também estava Abimeleque. Mas o Senhor foi com Isaque, porque o Senhor abençoou de uma forma de tal maneira que a terra de Gerar produziu 100%, porque a terra reconheceu que a obediência atrai a bênção. Então Isaque obedeceu e atraiu a bênção de Deus. Então, aonde Isaque ia, a bênção seguia. Não importa se os inimigos, filisteus, Abimeleque, vão ciumar, vão ficar contra nós. Não importa se eles vão invejar aquilo que Deus projetou para que você seja abençoado. Isso só vai servir de empurrar você até chegar os teus sonhos, até chegar em Berseba. Então, Berseba é o lugar ideal aonde Deus vai levar exatamente Isaque. É o trajeto final aonde Isaque vai conseguir todos os seus ideais. Mas nós vemos que na trajetória, Abimeleque sempre com ciúme, sempre invejando aquilo que Deus faz na vida de um homem de Deus. Porque aqui em Gerar, a terra produziu 100 por 1. Jesus havia falado sobre a terra em Mateus capítulo de número 13, versículo de número 8. Está escrito que um semeador saiu a semear. E a boa semente caiu em boa terra, e a semente produziu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, matematicamente, nós vemos que a terra, para produzir 100, ela está produzindo o máximo. E foi o que Isaque conseguiu, a bênção máxima da terra. Mas Deus havia dito a Caim, em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 12,
Deus havia dito que a terra não dará a sua força. Então, em Gênesis, capítulo 4, versículo 12, Deus disse a Caim: a terra não dará a sua força. Então, com Caim, a terra iria produzir zero. Então, Caim não obedeceu a Deus. Por isso a terra ficou inimiga de Caim. A terra só é abençoada quando tem a bênção de Deus no homem. E a bênção estava em Isaac. Por isso que a terra tornou-se amiga de Isaac e produziu 100 por 1. Então, matematicamente, muitas pessoas conseguem produzir 30, outros 60 e outros 100. Parece que alguém perde aqui 70, porque é 100%. Se só produziu 30, perdeu 70. E quando chega em 60, a pessoa perde 40. Deus fez você para ganhar 100%. Isso é uma história que só pode ser compreendido quando nós conseguimos entrar nas escolas de matemática e aprendemos um pouquinho de multiplicação. Então fica fácil nós observarmos que esses números aqui, 30 e 60, são múltiplos de 3. Mas o 100 não é. Desta forma, Jesus deveria ter dito 90 e não 100. Mas Jesus, ele disse 100. Já dá para perceber a maneira que Deus trabalha, passando do limite que nós merecemos, que nós plantamos e colhemos. Então Deus dá algo a mais para nós reconhecermos que Ele é o Senhor e que nós temos que ofertar, porque culto é oferta. Por isso que Deus dá a mais, para que nós podemos tirar algo a mais para darmos a Deus. Então, meus amados irmãos, a água em Gerar foi suficiente para Isaac ser abençoado e ter 100% da terra. Mas os filisteus, eles empurraram com a inveja Isaac para o vale. Esse vale que estava em Gerar. Então Isaac vem para o vale. No vale, Isaac é novamente abençoado, porque ele cava um poço. É aqui que começa a história dos poços. Aqui é o primeiro poço, que é o poço de Abraão. Abraão cavou o poço. Isaac agora tem exatamente a autoridade de Deus para desentulhar os poços que haviam entulhados, entupidos por Abimeleque e os seus soldados. Então, Isaac agora desentope os poços cavados por Abraão. E na história dos homens de Deus na Bíblia, nós vemos que Abraão cava o poço, Isaac desentope, e lá na frente Jacó, ele coloca seu nome como uma placa, Poço de Jacó. E aqui nesse poço que Isaac vai conseguir águas, e águas vivas, muito parecido com a história de João capítulo 4. Porque em João capítulo 4 nós vemos a história da mulher samaritana. E aqui Jesus, ele se apresenta àquela mulher e mais uma vez o poço torna exatamente a história também na vida de Jesus. Porque foi lá em Sicar que Jesus apresentou-se à mulher samaritana, em um poço, o poço de Jacó. Esse poço que Jacó herdou de herança pelos seus pais. Porque Jacó, filho de Isaac, gera aquilo que ele havia conseguido. Mas Jacó, ele dá por herança o poço a José.
Então José já é a quarta geração. Primeiro, Abraão. Segundo, Isaac. Terceiro, Jacó. E a quarta geração, José. Mas José não consegue desfrutar do poço. José não consegue exatamente beber da água do poço, porque ele é vendido ainda muito cedo como escravo ao Egito pelos seus irmãos. E aqui nós vemos Isaac cava o poço e o poço dá águas vivas. E o que foi que Jesus ofereceu à mulher samaritana? Águas vivas. Água que a samaritana não tinha. Ela ia ao poço de Jacó e só conseguia águas naturais. Mas a água viva estava dentro de Jesus. Um poço celestial, que era uma verdadeira fonte de águas vivas. Porém, a mulher samaritana, ao ser indagado por Jesus, que tinha águas vivas, e Jesus pediu água no poço de Jacó, a mulher disse: o poço é fundo. Jesus sabia que o coração da mulher era realmente um poço profundo. E por isso, ele, como profeta, tinha a autoridade de Deus, se ela cresce, de tirar águas que ela não conseguia tirar, mesmo sem balde e sem corda, porque ele era um profeta de Deus. Esse poço de águas vivas, que foi exatamente invejado por Abimeleque e os seus soldados, os filisteus, eles tomaram esse poço. E o poço agora, pela intriga, ele foi chamado de Ezeque. Então, eles contenderam, e a palavra contender é Ezeque, que foi o primeiro nome dado ao poço. Então, ele sai do vale. Quem? Isaac. E agora a inveja empurra novamente Isaac para mais além. E aqui Isaac constrói exatamente um segundo poço. Nesse segundo poço, que é o poço de Sitna. Sitna é o poço que vai dar água novamente. Mas os inimigos novamente chegam e empurram Isaac, porque a inveja, ela só serve para empurrar o homem de Deus para conseguir a bênção lá em Berseba. Vocês observem o que aconteceu com Jesus. Quando Herodes quis matar Jesus, ainda pequeno, com aquela inveja, empurrou Jesus para o Egito. E vocês verem que também Jesus foi empurrado para Nazaré. Tudo isso para se cumprir as profecias de que Deus chamou do Egito meu filho. Então, não se preocupe se alguém está te invejando. Se alguém te inveja, é porque você tem algo, é porque Deus te abençoou. Mas não se preocupe, aonde você estiver, você terá uma bênção maior, até chegar na quarta geração, que é o quarto poço, o poço de Berseba. Porque depois do Sitna, nós temos o Rebote, que é o terceiro poço, o de Rehobote. Rehobote. Esse poço aqui, novamente, dá água. Mas os inimigos vieram, mas os inimigos não pelejaram. Isaac até pensou que a bênção de Deus estava em Rehobote. Por quê? Porque Rehobote, porque a terra era ampla, uma terra larga, e havia um poço que parecia não muito com um poço, porque o poço era pequeno para uma terra tão grande. Então, isso significa que você passou por vários poços, foi abençoado em Gerar,
Foi abençoado exatamente aqui nas águas vivas. E quando ele chega em Sitna, Deus também abençoou. Mas quando chega em Rehobote, você vê que precisa de mais bênção de Deus. Porque a terra é ampla. E você tem um poço. É como você chega numa casa, e aquela casa você diz, essa casa não dá para mim. Eu preciso de uma casa melhor. Esse carro ainda não é o meu. Eu preciso de um carro melhor. Então, foi assim que aconteceu. Era um poço, mas não era um poço que era dos sonhos e da realidade. O poço da realidade, dos sonhos, do projeto, que nós vemos nesta história, estava numa subida. Sempre numa subida. Isaac sobe a Berseba. E em Berseba ele cava novamente um poço. Ele cava um poço. Para a surpresa de Isaac, o poço não deu água. Mas veja, os motivos, como é que a água chegou? Porque mais na frente o poço deu água. Primeiro, quando ele chega em Berseba, a primeira coisa que ele fez, adorou a Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando ele chegou lá, a primeira coisa, fez um altar de adoração ao nosso Deus. Em segundo lugar, ele armou as suas tendas, mostrando que estava seguro, aonde agora Deus poderia abençoar onde ele estava. E agora, em terceiro lugar, ele precisava de uma reconciliação. Por quê? Porque aqui houve briga do pessoal de Gerar, não de Isaac. Houve briga do Abimeleque com os soldados filisteus. Então, só houve contenda para trás. Então, Deus agora mostra para Abimeleque que Deus é Deus de Isaac, que Deus é Deus de Jacó e é Deus de Abraão. Então agora Abimeleque sai de Gerar, vai até Berseba falar com Isaac. É aqui que o episódio torna-se emocionante, porque Isaac, quando vê Abimeleque, ele sente um medo e ele diz: por que você vieste aqui? Você nos expulsaste da sua terra. Você odiou a minha vida. Então Isaac, ele guardou um certo sentimento de amargura. E agora Deus precisava curar esse sentimento que estava na vida do seu servo. E quando Abimeleque reconhece que Isaac é bênção de Deus, ele agora, Abimeleque, pede perdão, pede que renove o pacto da aliança, que agora eles precisavam ser amigos. Isaac aceita a reconciliação. Isaac aceita o perdão. E ele perdoa, dá-lhe um banquete, recebe Abimeleque. E no mesmo dia, glória a Deus, as águas começam a brotar. No mesmo dia, as águas em Berseba, o poço do juramento, glória a Deus. O poço do juramento começa a brotar água. E no mesmo dia que há reconciliação, os servos que cavaram o poço de Berseba, eles dizem a Isaac: nós achamos água. Isso é motivo de glórias a Deus. Porque é uma história muito linda. Porque a água só brotou, só iniciou, só começou depois que ele adorou o Senhor, colocou a sua tenda e depois que houve reconciliação. Agora ele estava pronto para receber as águas de Deus. Então Isaac foi um filho abençoado, porque ele foi gerado aos 100 anos de Abraão. Por que Deus segurou a madre de Sara? Sara era estéril.
Mas Deus podia ter feito um milagre antes de 100 anos. Mas Deus segurou até os 100 anos. E Abraão, com 100 anos, gerou Isaac. Então, nós temos aqui, na Bíblia, por exemplo, Sete, que foi um filho abençoado de Adão. Ele gerou aos 105 anos. E a partir dos 100 anos, nós vemos que a bênção de Deus, ela prossegue nos filhos da antiga geração. Veja, Sete chegou com 105 anos a Enos. E Enos foi quem? Um adorador. A Bíblia diz que ele adorou ao Senhor, invocou ao Senhor. E Enos gera com 90 anos. Não seguiu o padrão dos seus antepassados, que era Sete. Então, Enos, com menos, gerou com 90 anos, gerou a Cainã. Então, quem foi Cainã? Nós não conhecemos muito a sua história. Então, Cainã gerou com 70, só abaixando, de 90 para 70, 65. Então, Cainã gerou com 70 anos a Maalalel. Então, este Maalalel gerou com 65 anos a Jared. Então, vejamos. Enos, Cainã, Maalalel e agora Jared. Então, Jared já é a quarta geração. E na quarta geração, Deus sempre, ele trabalha na quarta geração. Foi o que ele disse a Abraão: eu vou fazer com que esse povo seja cativo no Egito. Mas na quarta geração, Abraão, primeira, Isaac a segunda, Jacó a terceira, e quando vier José, na terceira geração, vai nascer o Moisés, e eu vou tirar o meu povo do Egito. E na quarta geração, Jared, com 162 anos, a bênção depois dos 100, nós vemos que ele gerou um filho. E esse era Enoque, um adorador, um arrebatado, um homem que andou com Deus, e Deus se agradou, que o levou para os céus. E Enos, depois nós vemos Matusalém, gerou com 185 a Lameque. Esse Lameque é o pai de Noé. E um filho abençoado. Gerou um filho exatamente com 182 anos. Lameque gerou a Noé com 182 anos. Quem foi Noé? Um filho brilhante. Todos os filhos brilhantes na Bíblia, veja que eles foram gerados depois de 100 anos. Veja, Isaac, Enos, temos aqui Enoque, Lameque e agora Noé. E com quantos anos Noé vai gerar os seus filhos? Vai colocar tudo no bolso, porque ele vai gerar com 500 anos. E Deus lhe dá logo 3 filhos. Os três mundos, primeiro, segundo, terceiro mundo, que agora vai continuar com a sua jornada na habitação da terra, com as suas novas gerações. Então aqui nós mostramos que a bênção de filhos que obedecem aos seus pais por mais tempo. Enoque obedeceu a Jared por mais tempo, certo? E assim nós vemos Sete obedecendo a Adão por mais tempo e gerando com idade muito avançada e filhos abençoados. Então, Isaac foi abençoado porque Deus segurou e mostrou que a história era assim, na bênção dos filhos que eram exatamente abençoados pelos seus pais, que tiveram tempo de servir aos seus pais. E assim nós vemos que os filhos futuros eram brilhantes, eram filhos que eram abençoados, porque quanto mais tempo se servia seus pais, mais Deus abençoava a sua geração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.